Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos dando seguimento ao nosso quadro onde estamos aprendendo grego ou estudando grego com João, ou até mesmo o grego de João. E hoje estaremos falando rapidamente aqui, vai ser um vídeo bem curto, né? Apenas para apresentar esse texto de João capítulo 14, versículo 8 e uma outra questão aqui e ali, né? Então você tem aqui em João 14, 8, né? Aquela parte que a gente já comentou João 14, 1, João 14, 2, João 14, 3, João 14, 6. Então a gente vem comentando aí já esses textos há algum tempo, né? Se você não assistiu nenhuma dessas séries, desses vídeos da série, a gente vai tentar deixar aqui na descrição também algum desses vídeos para você estar acompanhando, né? Mas é fácil encontrar no canal, eles são uns vídeos bem recentes aí também. Bom, a gente vai lá, deixa eu ver aqui, deixa eu melhorar essa parte aqui. Pronto. Então nós temos aqui esse texto, como sempre eu trago o colorido aqui, começando com o verbo que está na cor verde, que é o verbo dizer, né, o replicar, enfim, né, que é o verbo lego, né, e aí nós temos o verbo deixon, né, deixon. Esse deixon, ele vem de deiknomi, né, o verbo deiknomi, que está relacionado exatamente a tornar conhecido, né? A tornar conhecido, a mostrar, coisa desse tipo. Essa ideia de... Eu vou estar apresentando aqui, depois eu volto refazendo isso aqui. Então nós temos o archei, né? Archei. Esse archei é a ideia do bastante, né? E aqui nós temos, depois dele aqui, temos os pronomes, temos o pronome autor, né? Esse pronome autor, ele é um pronome no dativo, tem essa configuraçãozinha aqui embaixo, esse sinalzinho aqui, o iota subscrito, isso aqui é característico de dativo, né? Então, se aqui temos o verbo dizer, replicar, enfim, e aqui temos um pronome, né? Um pronome, no caso, dativo, dessa forma, alguma coisa está sendo dita a alguém, né? Então, o beneficiário aqui... a gente vai ver isso aqui agora, né? Deixa eu continuar aqui essa parte. Então, nós temos esse pronome, aqui tem um pronome aqui, né? E aqui tem um nous, né? O pronome remin. E aqui nós temos uma repetição do pronome remin, né? Que é o pronome nous, né? Que aí a gente vê aquela ideia dos pronomes oblíquos, átonos, aquelas questões todas ali, né? E que nós temos aí a gente vai entender um pouco na tradução aqui. Então, essa parte ela é interessante. Depois dos pronomes, nós encontramos aqui os substantivos, né? O substantivo Philippos, né? Na verdade, Philippos, né? Esse substantivo Philippos, veja que em português nós lemos Felipe, né? Em grego o acento está aqui no Philippos, né? Esse Filipe que a gente conhece na nossa tradução em português, ele em grego se chama Philippos, né? E o Kyrie, o que seria Kyrie? Kyrie é o substantivo senhor, né? Aqui ele não está na forma que você o encontra no léxico, né? Nenhum desses aqui você encontra no léxico assim. Você vai encontrar na forma lexical, na forma que ele aparece realmente no léxico, por exemplo. Se for um verbo, como que os verbos aparecem no léxico grego, por exemplo? No léxico grego vão aparecer no presente do indicativo. Diferente do português. Se aqui for o verbo dizer, né? Aqui, suponhamos que aqui seja o verbo dizer, né? Então, em português, nós encontraremos esse verbo digo, né? Ou disse, você encontraria como dizer. O que seria o dizer? Ali estaria na forma no infinitivo, né? Então, os verbos aparecem em português no infinitivo, em grego eles aparecem no presente do indicativo. Se aqui é o verbo dizer, em vez de eu buscar no léxico grego o verbo dizer, eu vou buscar o verbo digo, que é presente indicativo, né? O presente. Então eu digo. Os verbos vão aparecer no presente. Os verbos em grego no presente, os verbos em português no infinitivo. Essa é uma diferença já que a gente pode pegar. E aí os substantivos também eles vão mudando. E aqui é o do autós, né? Você vai encontrar isso como autós e não como autor, né? Então a forma lexical dele. Inclusive eu coloquei aqui embaixo, né, Jair? Coloquei aqui embaixo algumas formas que você encontra, como que você encontra essas palavras realmente no léxico. Se você quiser pesquisar, consultar, trouxe um textozinho aí que já mostra mais ou menos as palavras como elas se encontram realmente no léxico, tá? Se você observar, deixa eu terminar a apresentação. Então temos aqui o substantivo kyrie, né? O substantivo que tem que ter esse biquinho aí, mas
mais francês por causa do Y. Então, Kyrie, né, que é a ideia de Senhor. Aqui nós temos o que mais? O patera, né? O patera ele vem de pater, né, que é pai. Isso aqui é a ideia do pai. E o que mais? Depois dos substantivos, nós encontramos os pronomes. O que tem mais substantivo? Não tem, né? Então, depois desse substantivo, nós temos o artigo tom. Esse artigo tom aqui, que não seja, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, não seja aquele tom com esse final aqui, com ômega, ele é um acusativo, é um artigo que está no acusativo. Significa que você, por exemplo, é um exemplo que você diz, né? O cachorro mordeu o gato. Então, esse artigo que acompanha o gato, ele apareceria nessa forma aqui, no acusativo, que é esse artigo de objeto direto, né? Mordeu quem? O gato, né? Se ele aparecesse, em vez desse ni aqui, ele aparecesse com esse ômega aqui, né? Esse ômega aí, ele tem uma forma... e aí a estrutura permitisse, você teria, digamos assim, dos gatos, né? Seria algum artigo no genitivo, e aí a estrutura iria dizer alguma coisa dos gatos, né? Porque ele já é um genitivo que você traduz como dá, dé, né? Dó, né? Do, enfim, essas coisas assim. Do não, mas dó, né? Então você teria alguma coisa dos gatos, né? E aqui nesse caso não, você tem aquele objeto direto da frase, que você aprende isso aí em português e você também observa isso em grego, né? E aí depois a gente vai entender isso aqui. Aí nós temos o que? Um artigo, nesse artigo, o artigo O, né? Deixa eu tirar essa baguncinha daqui. Esse artigo, o artigo O. Depois do artigo O, já apresentei os substantivos. E aqui nós temos a conjunção cai. Essa conjunção cai, ela vai ligar aqui essas duas informações, né? Duas coisas aqui, né? Duas informações, ela vai estar ligando essas duas informações, alguma coisa sobre o pai e alguma coisa de isso nos basta, né? E é basicamente isso aqui. Aí a gente já vai entrar um pouquinho mais para a análise aqui da questão, um pouco mais de sintaxe, né? Então, o sujeito dessa oração, ele passa a ser, né, alguém que está dizendo alguma coisa. O Felipe está no caso nominativa, né? Aqui, ó. O Felipe está no caso nominativo, esse finalzinho aqui, ó, sigma, tal, segunda declinação aqui, ó, esse os, né? Então, indicativo do nominativo aqui, né? Então, nós temos esse Felipe, ele é um nominativo. Então, ele vai agir aqui como sujeito, né? Ainda que você coloque a frase meio que direto, enfim, mas ele vai aparecer como sujeito. Ele vai fazer alguma coisa. Então, aqui você tem o verbo dizer, né? O verbo legei, né? O verbo legei. Esse e indica que esse verbo está na terceira pessoa. Ele está na terceira pessoa, né? Em termos de pessoa, ele está na terceira. Felipe vai dizer para quem? Autor. Autor também vai dizer terceira pessoa. Então, Felipe vai estar dizendo, agindo aqui, essa fala é do Felipe, e essa fala é para quem? Para esse aqui, ó, autor. Quando você pega o caso dativo, que em grego você vai compreendendo isso aí depois de muitos meses, e às vezes anos, você vai compreender como o sentido disso aí, sem precisar ficar olhando alguma coisa, ou olhando uma gramática e tal, mas você vai pegando a nuance da coisa, o sentido, tal, aquela questão. Então, o dativo, ele é aquele caso de objeto indireto, ele é aquele caso de... que ele recebe algum benefício ou malefício. Por exemplo, aqui está dizendo que o Felipe disse alguma coisa. E ele diz para quem? Quem que recebe esse benefício da fala, né? Quem que vai ouvir ou que vai ser direcionado? Isso aqui, autor. Então, esse autor, ele aparece no caso dativo. Ele é o beneficiário dessa ação, se aqui fosse alguma coisa nesse sentido, né? Ele está recebendo isso aqui. Então, ele não é a coisa que é dita, ele é a coisa que vai receber o impacto daquilo que está sendo dito. Então, ele aparece no caso dativo. Então, o Felipe vai dizer para ele aqui, né? Esse aqui não poderia ficar no início da frase, assim, porque, a menos que você fizesse uma construção, mas assim, o que eu quero dizer é que ele não pode se candidatar a dizer, eu vou ser o sujeito, não pode, você não tem sujeito, verbo nesse sentido aqui, né? Pronome, né? Então, se ele estivesse em outro caso, sim, se ele fosse autós, ele poderia ser, que é a forma original desse pronome, a forma autós, ele poderia, se ele tivesse autós, o autós tem uma força muito grande, o pronome na verdade, então ele poderia ser um sujeito aqui,
né? Poderia disputar aqui alguma coisa, se tiraria Felipe ou não, enfim, né? Mas ele poderia, nesse caso não, já quando você olha aqui o texto, você já conjectura que esta parte aqui ela se refere a um objeto indireto, alguma coisa assim, ou o endereçamento da ação, daquilo que está sendo dito. Logo, ele vai ficar lá com aquela função, né? Quando eu pego o Philippos, né, que é em grego, Philippos, você vai observar que ele aqui é o sujeito dessa oração. Beleza, então o Felipe está dizendo alguma coisa, né, ou replicando alguma coisa, né, e ele está replicando isso para alguém, em relação a alguém. E aí esse alguém, quando ele faz essa réplica aqui, usando dois pontos em grego, né, ou pode ser ponto e vírgula, dois pontos e tal. Na verdade, eu vou colocar dois pontos porque ele vai fazer uma referência aqui direta, né? Ele vai dizer, né? Então, o que ele vai dizer aqui? Ele vai fazer um vocativo, né? Vocativo aqui, isso aqui já é análise sintática. Como é que chama? Esqueci aqui, pô. Isso aqui seria basicamente um vocativo, né? Então, na morfologia, isso aqui é o quê? Isso aqui é um substantivo, tá? Isso é um substantivo e esse aqui é um pronome, tá? Aqui eu já coloco como objeto indireto, coisa do tipo, porque já é outra pegada, né? Isso aqui, né? Isso aqui, tá bom. Então, já entendeu que aqui a gente está na parte da análise sintática. Na análise sintática, isso aqui a gente classifica como vocativo. Então, você não classifica isso aqui, até onde eu conheço, vocativo dentro da morfologia. Morfologia, isso aqui aparece como sendo um substantivo. Então, quando a gente trabalha com substantivo, geralmente você está falando ali da análise morfológica, de morfologia, essas coisas mais do início da gramática, né? Quando você entra para essa ideia de sujeito, de predicado, predicativo, o que mais, de verbos. Verbos você ainda encontra essa mesma linguagem, tanto na morfologia quanto na análise sintática, né? Mas aí você já entra em outras questões do verbo, né? Ali tem outros elementos dentro do verbo que você vai trabalhar na análise sintática. E aí nós temos aqui, é dito que ele faz um chamamento aqui, ele entra no vocativo, né? Invocação aqui, ele chama Kyrios, ou seja, Kyrie, né? Aqui eu já sei que eu não vou traduzir isso aqui ou pensando em outra forma, eu vou pensar isso aqui como sujeito. Aliás, como um vocativo mesmo, chamamento. Quando eu digo assim, professor, vírgula, né? Sempre o vocativo ele tem ali a vírgula, né? E quando eu digo senhor, vírgula, aí ele vai dizer, eu faço o chamamento para atrair atenção, e aí quando a pessoa tem aquela atenção, ela vai falar, aqui, ó, ele vai dizer deixon, né? Ou seja, mostra, aí remin, né? Mostra-nos tom patera. Quem é tom patera? O tom patera mostra quem? O pai. Esse pai ele entra como objeto direto aqui, né? O objeto que o verbo requer, né? O verbo requer que seja revelado alguma coisa, seja mostrado. Ele vai dizer, esse algo que vai ser mostrado, nesse caso aqui, ele não poderia estar no caso dativo, ele vai estar propriamente no caso acusativo, né? Que é o caso que desenrola o sentido do verbo. E aí, nesse caso, mostra-nos quem? Tom patera. Tom patera quem já acompanha aqui essa série já está acostumado com essa estrutura. Eu digo que você vai aprendendo estrutura em grego e você vai aplicando essas estruturas. Por exemplo, aqui nós temos a estrutura aqui, ó, legei autor. Eu vejo isso aqui em muitos lugares do Novo Testamento. Alguém disse para alguma pessoa. Eu já sei que ele não está dizendo alguma coisa, ele está dizendo para alguém. Se eu for traduzir isso aqui, e disse para, né? Ou então disse ler. Esse para, nesse sentido, que não é necessariamente uma preposição aqui no texto grego, né? O pronome fazendo essa função, que eu digo para alguém, né? Esse objeto indireto geralmente ele tem aquela característica de ter uma preposição ali que faz essa mediação, né? E aqui você poderia dizer, disse-lhe Felipe para alguém, né? Para ele aqui, ó, né? Então você tem uma estrutura mais ou menos assim. Ou então, num português mais culto, você traduz como disse ler, né?
Esse lê se refere à terceira pessoa. Tem até aquela piada do que alguém, né, um coronel uma vez, existia um coronel em algum lugar e esse coronel ele tinha duas filhas. A primeira bonita, muito bonita, e a outra, e a terceira, né, não lá essas coisas. Então o sujeito se apaixonou pela Rosa, que era a primeira, né, primeira aqui. Então, beleza. O sujeito se apaixonou pela Rosa e a Rosa muito bonita. E esse sujeito enviou um bilhete, né? Antigamente o bilhete que fala no interior, enviou um bilhete para Rosa e disse assim: amo-lhe, né? Amo-lhe. Então enviou. Esse bilhete, por azar, caiu nas mãos do coronel. O coronel chamou imediatamente esse sujeito e disse: o casamento será amanhã cedo, né? Beleza, vamos casar. Quando se verificou, o sujeito disse: tá, mas eu amo a Rosa. E o senhor tá me colocando para casar com essa outra aqui, sei lá, a Cida, a Patrícia, sei lá o que, né? Patrícia não é nome antigo assim, né? Então o coronel pegou o bilhete dele e disse assim: o senhor escreveu amo-lhe, né? Então você não pode escrever lhe se direcionando à pessoa, né? Esse lhe se refere à terceira pessoa. Então, nesse caso, o seu amor é pela outra e não por essa aqui de segunda pessoa com quem você está dialogando, né? Então o sujeito aproveitou, não teve jeito, casou mesmo, assim com a outra pessoa que ele nem gostava, né? E aí só o problema disso aqui para explicar essa questão. E aí nós temos o tom patera, né? Paramos aqui no ele quer que seja mostrado, mostra-nos, né? Mostra-nos. Como eu falei, esse verbo deiknumi, né? O verbo deiknumi, né? É esse o verbo que aparece aqui do mostrar, né? Um verbo que indica tornar conhecido. Isso pode ter a ver com caráter ou mesmo tornar conhecido no sentido de meios visuais. Eu quero ver, né? Tem essas duas nuances nesse verbo. Tanto a ideia de revelar o caráter quanto a ideia de tornar visível, né? Assim, tornar visualmente ali. Eu quero ver, né, visualmente, eu quero ver isso aqui. Então é isso que entra na parte de que muitas pessoas querem ver Deus, seria um grande milagre, assim, alguma coisa extraordinária, é ver Deus pessoalmente ali, né, visível, tal e tal. Então aqui, eu não estou analisando aqui a teologia de João, aquela discussão, tá? A parte mais aqui do foco do vídeo é mais brincar no grego aqui, ver algumas questões, né, errar, acertar, ver aqui, isso aqui é interessante, isso aqui é legal. Então falar de forma espontânea, sem aquela preocupação de análise sintática, não sei de que, mas a gente brincar na questão aqui, né? Torna algo assim prazeroso, né? Tranquilo. Então nós temos aqui o Felipe, que é o sujeitão aqui, que é o pai dessa frase aqui, dessa estrutura, né? Ele vai dizer: Senhor, mostra-nos, né? E esse nos, quando você observa, ele não disse mostra-me, né? Ele disse mostra-nos. Parece que aqui ele está pegando, incorporando em si como um porta-voz dos discípulos, dizendo mostra-nos, porque a gente está meio que perdido nessa situação, né? Poderia dizer mostra-me, ele não, mostra-nos, né? Ele vai dizer, e ele vai ainda usar ali a voz para fazer essas duas coisas, né? Então mostra-nos, que é plural, e já nos é bastante, ou seja, para nós já ficaremos satisfeitos se for feito dessa forma. Então você vê Felipe falando aqui, parece que nome do grupo, né? Se ele tinha autorização para isso ou não, mas o que parece é que ele está falando exatamente o nome do grupo. Se ele está certo ou errado, já são outros 500 aqui, né? Tá, então ele diz, mostra-nos Deixon, né? Aqui o Deixon, né? Deixon. Aí nós temos, né, o Zeta, né? Deixon, né? Que mais que eu vim aqui? O Deixon, né? Aí nós temos, mostra-nos quem que ele quer ver? Tom patera, né? Tom patera, nesse caso, né? Acho que eu estava lendo isso aqui como xi, né? Nesse caso ele quer ver o pai, né? Esse pai é o tom patera. Esse tom patera você não vai encontrar no léxico. Onde é que você encontra esse tom patera aqui? Lá em João 13 e 3 ou 2? Acho que é 3. Eu estou voltando para o pai. Quando ele diz que está voltando para o pai, está voltando para o tom patera. Essa expressão eu já conheço de muitos lugares. Então, bateu o olho aqui, eu já sei o que ela significa.
Esse tom patera exatamente aí, já coloquei o que é. É de pátria de terceira declinação e o tom patera no acusativo de terceira declinação. É isso, né? Então, ele diz, mostra-nos o Pai, e o que acontece? Quando ele fizer isso aqui, né, eles vão ficar satisfeitos. O que diz que eles vão ficar satisfeitos, como você observa na tradução? E, né, ele vai conectar essas duas coisas, mostra-nos o Pai, e esse mostrar o Pai, que é o elemento mais importante dessa oração, dessa estrutura em si, desse versículo, a ideia aqui, é possível mostrar-nos o Pai? Nós queremos ver o Pai. E aí o elemento de calmaria que você encontra nesse texto é aqui, ó. Archei, né? Aqui a terceira pessoa. Archei remi. Archei remi. Esse archei remi é o elemento de calma, de calmaria, de realmente voltar ao normal. Então, quando o Senhor, né, nem você, quando o Senhor nos mostrar o Pai, pronto, ficaremos sossegados, calmos e tal. Então, a forma de tira de nós essa dúvida, essa inquietação é mostrando-nos o Pai. E aí Jesus vai dizer para ele, há tanto tempo estou convosco, que já é texto de outro vídeo, né? Então o vídeo aqui ele não tem muito essa preocupação teológica em si, mas nesse momento mais de brincar no grego aqui, olhar algumas questões. E eu acredito que é isso, né? Conseguimos mostrar aqui algumas questões. E só lembrando que aqui nós temos uma palavra que indica quantidade, né? Essa quantidade ela pode ser traduzida aqui, por exemplo, chega, né? Isso já chega, acabou. Isso basta, isso já é o suficiente, né? Ou então isso já é adequado, isso aqui já... Essas ideias que estão envolvidas nessa palavra aqui, que você encontra lá no texto grego como archeo, essa palavra aqui, né? Archeo, exatamente a ideia do bastar, né? Isso já é suficiente. Mostra-nos o Pai, acabou, é suficiente, e é isso aí. Beleza? Obrigado por ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, né? Então você digita a palavra Pai aqui nos comentários, que eu vou responder o seu texto em vídeo, né? Porque você chegou até o final, acompanhou tudo isso aí até o final, então eu vou estar comentando o seu comentário, né? Se quiser fazer outro comentário também, mas coloca a palavra Pai, que eu vou identificar que você chegou até aqui, porque com certeza a maioria já deu no pé nesse ponto aqui do vídeo. E é isso, obrigado. Vou estar comentando aí alguns outros textos de João e a gente vai avançando um pouquinho. Foque nas estruturas, foque nessas estruturas. Por exemplo, uma estrutura que você deve decorar, já aprender. Legei autor. O que significa? Disse para ele, né? E disse-lhe. É isso. Onde tiver isso aqui, disse-lhe. Por exemplo, aqui, ó. Tom patera, o pai. Isso aqui é o pai. Onde tiver tom patera, é o pai. Acabou. Então, vá decorando, aprendendo essas estruturas e aí vai aplicando isso em outros lugares. E é isso. Valeu. Fui agora sim.